Minha família e eu nos mudamos para uma nova casa em Los Angeles. Não foi nada muito grande, apenas uma casa térrea apropriada para uma família de 3. Estudei em uma escola particular na cidade e era naturalmente desajeitado socialmente, criança. Isso será importante na história mais tarde. Também gostaria de mencionar que tenho autismo, o que significa que foi difícil para mim fazer amigos e interagir com outras pessoas. Meus pais estavam plenamente conscientes disso e me fizeram fazer terapia e medicamentos para me ajudar com isso. Embora isso não tenha provado nem um pouco, e eu ainda tive alguns desafios que tive que enfrentar. De qualquer forma, nos mudamos para Cali, pois meu pai teve outro trabalho lá com um valor superior de salário. Isso significava que ele estaria a maior parte do tempo trabalhando e não em casa. Minha mãe às vezes cuidava de mim, mas ela também trabalhava e às vezes eu tinha que ficar com uma babá. Minha babá atual, que eu adorava, tinha se mudado recentemente para várias milhas de distância por um trabalho melhor. Foi triste, mas essa era a realidade e tivemos que encontrar outra babá. Eventualmente, minha mãe encontrou para mim uma nova babá que não era como a antiga, mas ainda era administrável. O nome dela era Luna e ela afirmava ter apenas 19 anos. Ela era legal, mas tinha alguns problemas que eu comecei a notar depois de algumas visitas. No começo, eram coisas relativamente pequenas, como espasmos e perda de foco. No entanto, essas coisas começaram a se transformar em problemas maiores, desde falar sozinha até me fazer perguntas estranhas. Eu só poderia presumir que ela tinha algum tipo de desordem e senti simpatia por ela. A primeira noite em que conheci Luna foi quando ambos dos meus pais fizeram aniversário, e outra vez onde ambos tiveram trabalho. Eu diria que esses comportamentos não surgiram até a terceira visita de babá, onde comecei a notar, mas quanto mais ela cuidava de mim, pior esses comportamentos se tornavam. Uma noite, no Dia dos Namorados em 2014, ela fez algo que realmente empurrou o limite. Meus pais tinham saído para a cidade para um bom jantar, o que significava que eu estaria em casa com Luna até eles voltarem. Durante a primeira hora, ela me ajudou com minha lição de casa e depois jogamos um jogo. As coisas correram bem na maior parte, e mesmo que eu quase não tenha interagido com ela, eu não fui rude. Lembro-me de ter sido difícil para ela quando era minha hora de dormir naquela noite. Foi estúpido da minha parte, mas tenha em mente que eu era um menino de 11 anos que não queria dormir. Eventualmente, no entanto, acabei obedecendo e fui dormir sem problemas. Olhando para trás, no entanto, eu diria que dormi apenas algumas horas antes de acordar com a porta do meu quarto sendo aberta. Pensando que era apenas um barulho, voltei a dormir. No entanto, foi quando ouvi minha porta abrir um pouco mais e havia alguém parado no canto do meu quarto. A figura então caminhou lentamente em direção a mim, parando completamente. No começo, eu não conseguia ver quem era, mas enquanto meus olhos se ajustavam à escuridão, a luz do meu nightlight revelou Luna parada na beira da minha cama. Eu acendi minha luz e Luna imediatamente pediu desculpas, dizendo que sente muito e que ela tende a ser sonâmbula. Na mão dela estava uma das furadeiras do meu pai com a bateria retirada. Ela continuou com mais desculpas, tentando contar 2 histórias separadas sobre por que ela tinha isso. É claro que, tendo apenas 11 anos, eu tinha minhas suspeitas, mas não foi o suficiente para vê-la como uma ameaça. Mais tarde, naquela noite, meus pais voltaram para casa e apagaram. Foi só na manhã seguinte que eu acordei e contei para eles sobre a Luna e o que ela fez. Eles, é claro, ficaram chocados e tentaram ligar para a Luna várias vezes. Minha mãe também encontrou garrafas vazias de seu medicamento prescrito desaparecido. No entanto, Luna nega qualquer irregularidade e a polícia não podia realmente fazer nada, já que ela tecnicamente não cometeu um crime. Tudo isso não faz sentido e não faz até hoje. Luna nunca mais foi minha babá depois disso, e espero nunca vê-la ou ouvir falar dela de novo. Eu ainda nunca saberei com certeza o que ela estava planejando fazer com aquela furadeira, e ainda me assombra de vez em quando. Eu poderia nem estar vivo hoje contando essa história a vocês. Esta é uma história que aconteceu comigo quando eu tinha cerca de 24 anos.
Recentemente me mudei para Boston para um estágio para ajudar a me preparar para minha área de estudo, já que tinha acabado de me formar na escola. Porém, não foi um estágio remunerado, e o dinheiro que ganhei foi para o meu seguro. Isso significava que eu tinha que encontrar um emprego para obter renda. Após dias procurando emprego, finalmente encontrei um em meio período como babá. Eu era boa com crianças e pensei que ser babá não seria ruim para meu primeiro emprego. No entanto, eu não sabia que as expectativas estavam longe de ser verdadeiras. Desde que me mudei, fui babá por algum tempo e já lidei com muitas crianças diferentes, mas essa garota leva o prêmio. Não divulgarei informações pessoais sobre ela, mas vamos chamá-la de Rachel. Rachel tinha cerca de 9 anos e era a pequena menina loira que era obcecada por bonecas. Ela basicamente gostava de qualquer tipo de boneca. Bonecas antigas, bonecas de pano, bonecas Barbie e por aí vai. Uma vez, fui babá dela por 2 dias, pois seus pais estariam fora da cidade. Ela era legal, mas não era muito faladora e apenas brincava principalmente com suas bonecas, e eu cuidava delas. Eu ficaria no quarto de hóspedes, e claro que havia bonecas. Lembro-me dessa boneca de porcelana sentada em uma cadeira ao lado da cama onde eu estaria dormindo. Era uma boneca muito enervante, do tipo que parecia que você estava sendo observado por ela sempre que se movia. Eu não pensei nada sobre isso e simplesmente me preparei para dormir, certificando-me de que Rachel também estivesse dormindo. Eram cerca de 23 horas, e eu estava pronta para a cama e fui dormir com facilidade. Diria que dormi por uma boa hora ou mais antes de acordar ao som de algo na sala. Eu acordei e dei uma olhada no relógio e vi que era 1 da manhã. No segundo em que acendi a luz, olhei ao redor da sala e vi que a cabeça da boneca estava girada para trás. Pensando que provavelmente era Rachel brincando, virei a cabeça da boneca e fui até o quarto dela. No entanto, Rachel parecia estar dormindo profundamente e não parecia que ela tinha saído da cama. Fechei a porta e voltei para o meu quarto, e a boneca agora havia caído da cadeira. Eu nem ousei tocá-la e apenas fechei a porta e dormi no sofá. Quando a manhã chegou, não quis incomodar Rachel com perguntas sobre a boneca, então ignorei e esperei pelos pais chegarem. Recebi o pagamento e saí de casa, recusando-me a ser babá de Rachel novamente. Quando eles me ligaram, eu simplesmente recusei e afirmei que tinha conseguido outro trabalho. Nunca experimentei algo paranormal assim novamente, mas essa história me chocou profundamente desde então e desenvolvi um medo de bonecas. Sempre que vejo uma, eu simplesmente vou embora. Devem estar se perguntando por que eu não relatei para os pais de Rachel sobre a boneca. Eu sempre respondo que possivelmente eles não iriam acreditar. Iam dizer que poderia ser alguma influência de filme ou coisa do tipo. Sinceramente, eu não tenho paciência para estar me explicando. Eu fico irritada quando as pessoas pensam que estou mentindo. O que sei é que aquela boneca é estranha e tenho certeza que ela mexeu a cabeça. Não foi uma impressão minha. Quando eu tinha cerca de 7 anos, minha família e eu mudamos para uma casa antiga. Era uma casa muito grande com 4 quartos, 6 banheiros e 2 salas, e ainda tinha um bar. Tinha pelo menos 80 anos e estava em muito bom estado para uma casa tão velha. Meus pais trabalhavam em turnos de 12 horas em um hospital e frequentemente precisavam arrumar uma babá para mim. Minha babá anterior, que eu admirava muito, havia se mudado para outro estado para iniciar sua carreira. Claro, não fiquei bem por causa disso. Ela estava conosco há mais de 3 anos e até a considerava como família. De qualquer forma, com ela agora fora, meus pais tiveram que procurar uma nova babá. Morávamos em uma cidade onde não havia muitos assistentes, o que significava que havia uma melhor chance para eles terem baixas avaliações. Felizmente, encontramos alguém que morava a uma curta distância e que tinha 4 estrelas nos comentários, que não eram ruins, mas ainda assim convenientes. O nome dela era Sandra e ela parecia muito legal. Tinha 24 anos, frequentava a faculdade e era aparentemente muito boa com crianças. Brincávamos juntas. Ela me ajudava com meu dever de casa e assistíamos TV, etc. Meus pais se davam bem com ela, e com o passar das semanas com ela como minha nova babá, comecei a vê-la muito como a minha anterior.
No entanto, algo aconteceu durante uma visita que mudaria toda a minha perspectiva dela. Era uma noite de sexta-feira e meus pais estavam em uma viagem de fim de semana para as Bahamas para o aniversário deles. E eu estava com Sandra. Ela me comprou uma pizza e sentou-se comigo para assistir Bob Esponja para manter-me companhia. Nós assistimos por cerca de 1 hora ou mais antes de ela me dizer para me preparar para dormir. Nunca fui o tipo rebelde de garota, então obedeci e fui para a cama. Adormeci quase instantaneamente e provavelmente dormi por umas boas 2 horas ou algo assim, quando acordei com um batimento constante de barulho. Estava muito alto, especialmente vindo da minha sala, e parecia alguém batendo um martelo contra uma porta de madeira. Acendi minha luz e, silenciosamente, andei na ponta dos pés descendo as escadas até a sala de onde vinha o barulho. Desço até a sala onde a luz estava acesa, e o que vi a seguir ficará para sempre comigo. Sandra estava de frente para a porta dos fundos enquanto batia com força a cabeça nela. No chão havia uma pequena poça de sangue que estava vindo de seu nariz, bem como sangue escorrendo pela porta. Tendo apenas 7 anos, tentei processar o que estava vendo, mas estava simplesmente petrificada. Soltei um grito alto pela casa e peguei o telefone da casa para discar para a polícia. Falei com a operadora tentando o meu melhor para descrever o que estava vendo. O tempo todo eu estava gritando com Sandra para parar, mas ela não parecia se importar ou me reconhecer. Eu ainda estava no telefone com a polícia, dando-lhes meu endereço e pedindo por favor que viessem o mais rápido possível. Embora a polícia tenha ouvido as batidas ao fundo, chegaram em minutos com 3 policiais segurando Sandra. Ela tentou resistir, não importa o que, deixando um dos policiais sem escolha a não ser dar um choque nela. Chamaram uma ambulância e um dos policiais ligou para meus pais, deixando-os saber da situação. Naquela noite, Liz, uma amiga da minha mãe, e a pedido dela, ficou comigo em sua casa, e então meus pais voltaram. Quanto a Sandra, ela foi levada às pressas para o hospital, onde recuperou a consciência e sofria de graves lesões. De acordo com meus pais, Sandra não lembrava de nada ou do que aconteceu. Tudo que ela lembrava era de estar no sofá com o telefone quando se sentiu tonta, e depois tudo ficou preto. Até hoje, ainda não está claro o que aconteceu naquele dia ou o que a fez agir daquela forma. Meus pais trocaram novamente de babá e seguimos dessa forma. Por um bom tempo, eles até evitaram viagens. Quando saiam, voltavam horas depois. Todos ficamos traumatizados com aquela situação. E, de qualquer forma, é um dos encontros mais horríveis que já testemunhei. Se você é fascinado pelo desconhecido, apaixonado por histórias arrepiantes, você veio ao lugar certo. Junte-se a nós agora. Aperte o botão de inscrição, clique no sininho para receber as notificações e embarque nesta jornada pelo desconhecido.